Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que bem. Meus irmãos, na mensagem de hoje falarei convosco sobre a comunicação. E para isto, quero começar lendo um provérbio da Bíblia Sagrada. Está no capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Uma das coisas mais importantes na vida é a comunicação. Por meio dela, nós podemos nos relacionar com as outras pessoas, conhecermos e sermos conhecidos, ajudar e pedirmos ajuda, avisar e sermos avisados, nos instruir e sermos instruídos e coisas semelhantes a estas. Por meio da comunicação, nós podemos construir relacionamentos e manter eles. E também podemos amaldiçoar e destruir uma pessoa, ou então abençoá-la e fazê-la viver. Isso se depende de como nós usamos a nossa língua e também os nossos ouvidos. É importante que cada um aprenda a se comunicar bem com o seu próximo, para que você se abençoe e seja abençoado em seus relacionamentos. E para lhes ensinar, meus irmãos, algumas atitudes sobre comunicação, eu quero ler alguns versículos da Bíblia Sagrada e também dar alguns conselhos que pensei sobre como comunicar-se bem. O primeiro versículo que eu quero citar está em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem já pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. As pessoas elas precisam primeiramente estar prontas para ouvir e não para falar. Estar pronto para ouvir o que o outro quer dizer e também para compreender bem o assunto. Então, nós temos também que sermos demorados para falar. Ou seja, não falar qualquer coisa. Temos que pensar no que nós diremos e também como diremos. Para que a nossa comunicação, nossas palavras sejam mais eficientes. Não basta falar qualquer coisa. Tem que escolher ler as palavras certas. E para saber quais são as palavras certas, é necessário pensar nelas e escolher. É recomendável também que nós sejamos pacientes em nossos relacionamentos, porque quando uma pessoa ela está irada, a vontade que ela tem é de fazer e dizer coisas ruins. Quando nós estamos irados, temos que suportar esse sentimento e buscar falar tranquilamente e falar o que nós diríamos normalmente se nós estivéssemos calmos. Para que nós evitemos nos ferir a outra pessoa. E causar evitar também uma discussão e um afastamento. Uma outra atitude que nos convém tomar é nós termos palavras que sejam agradáveis e diferentes. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6 está escrito: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém a responder cada um. As nossas palavras precisam ser agradáveis. Eu não estou querendo dizer só falar o que agrada aos outros, mas dizer palavras que são boas e que agradam as pessoas, mas principalmente a Deus. Nós temos que dizer palavras que são diferentes. Não ficar usando, por exemplo, uma linguagem comum e ruim, mas uma linguagem especial, diferente e boa. Para que nós saibamos como convém responder uma pessoa. Como convém responder uma pessoa que é boa, uma pessoa que é ruim, uma pessoa que é fácil ou difícil, uma pessoa que está na mesma posição que nós, ou então uma posição acima ou abaixo de nós. Uma outra atitude é ter uma linguagem especial. Em Tito capítulo 2, versículo 7 a 8 está escrito: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tenha nenhum mal que dizer de vós.
Nós temos que ter uma linguagem sã, isso é, uma linguagem saudável, e não uma linguagem doente, de uma linguagem perversa, maligna. Como é uma linguagem saudável? Uma linguagem saudável é, por exemplo, uma linguagem que é limpa e também que não usa palavras podres e más, mas palavras que são boas e verdadeiras. Para se ter um exemplo de uma linguagem sã, convém observar a maneira como o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo falam. Bom, na Bíblia Sagrada está exemplo da linguagem que eles usam, que é uma linguagem perfeitamente sã. Outra atitude é pensar antes de falar. Isso aqui já havia mencionado antes. Em Provérbios está escrito: o justo medita no que há de responder. Meditar é pensar. Uma outra atitude a se tomar é primeiro ouvir e depois falar. Isso está em Provérbios capítulo 18, versículo 13. Assim. O que responde de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. Uma pessoa ela precisa primeiramente ouvir antes de dar uma resposta. Porque se ela fizer o contrário disso, ela está cometendo loucura. E loucura é algo muito ruim, algo que pode prejudicar e levar uma pessoa à morte. E além disso, além de levar a pessoa à morte, enquanto ela bem traz vergonha para ela. Porque a pessoa está tomando decisões erradas, sem ter conhecimento disto. Um outro conselho de Provérbios é falar com moderação. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19, está escrito: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Uma pessoa que fala demais, ela comete diversos pecados. Por exemplo, falar mal, mentir, falar coisas que não devia, contar segredos que deveriam ser mantidos em oculto. Mas uma pessoa que modera os seus lábios é uma pessoa sábia, é uma pessoa que sabe que é importante de dizer poucas palavras e não falar qualquer coisa, mas dizer o que convém. Uma outra atitude que o Provérbios ensina, é para as pessoas elas falarem bem, falarem bondosamente. Em Provérbios capítulo 12, versículo 18 está escrito: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Alguns falam com uma espada, isso quer dizer, alguns falam de maneira que fere e mata. Mas há pessoas que elas usam a sabedoria para falar e falam palavras que curam. Palavras que curam enfermidades na alma. Palavras que saram feridas emocionais. Quando você for falar, fale com sabedoria. E não use de muita dureza sem necessidade. Agora, alguns conselhos que recomendo a vocês, meus irmãos, para que vocês se comuniquem bem uns com os outros e com outras pessoas também, é que ouçam com atenção o seu próximo e demonstrem interesse no assunto. Não interrompa a ele, espere a sua vez de falar. Seja sincero, fale a verdade, pergunte coisas convenientes, responda com sabedoria. Não omita falar coisas que são necessárias e obrigatórias, para não prejudicar o outro nem a si mesmo. E também, diga palavras que são boas e não más, para abençoar e não amaldiçoar. A palavra maldição a palavra maldizer significa falar mal. E falar mal é amaldiçoar. Por exemplo, há mães que só falam mal da sua casa. Dizem que, por exemplo, ela nunca está limpa, vai estar bagunçada. E o que acontece? A casa dela está quase sempre suja.
Ela limpa, ela tira a sujeira, mas depois ela limpa de novo e aparece outra vez sujeira. Era. Ou então a pessoa ela fica profetizando o fracasso contra si mesma e ela fracassa, sabe? As palavras, elas têm poder. Palavras não são só palavras. E, portanto, se você que quiser se abençoar e ser bem abençoado, então evite dizer palavras más, mas contra os outros e também contra si mesmo. Diga palavras que são boas. Por exemplo, diga ao seu próximo que Deus te abençoe. Ou então, você é uma pessoa vitoriosa. Você vai ser bem-sucedido. Você será feliz. Você vai superar essa crise. E diga também para você mesmo. Por exemplo, diga: sou forte, ou sou bonito, tô bonito, tá? Eu vou vencer esse desafio. Eu vou conseguir suportar essas tribulações. É isso. É isso. Vou ser muito abençoado por Deus. Vou ter um bom emprego, vou ter um casamento abençoado, de uma família abençoada. Diga palavras como estas. Se você quiser receber bênçãos, profetize o que é bom e não o que é mal. Segundo o que eu ouvi do pastor Tom Júnior, ele ficava ouvindo de um certo irmão que palavras são como pequenas sementes. Semente, diz, elas dão frutos ao seu tempo. E uma palavra que eu tenho, que eu, como se me expressar melhor, uma palavra que às vezes eu digo para uma amiga minha é que as grandes árvores já foram um dia pequenas sementes. Isso mostra, o que isso mostra nisso é que pequenas ações elas podem também ter grandes efeitos, gerar grandes consequências, mostrando que até pequenas atitudes podem fazer a diferença. Bom, meus irmãos, estes aqui são algumas instruções da Bíblia Sagrada e também alguns conselhos em que pensei sobre como comunicar-se bem. Eu lhes digo que ponham eles em prática para vocês serem abençoados e também terem relacionamentos melhores. Eles se relacionarem bem melhor com a sua família, com seus amigos, ou então com colegas ou outras pessoas, as que estiverem por perto de você. E, além disso, eu recomendo que vocês orem pedindo ao Senhor sabedoria, e para que vocês saibam mais como eles convém se comunicarem com as outras pessoas, para que vocês façam bem e não mal, e para que vocês façam bom uso da língua de vocês e que vocês não gerem morte, mas vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Até a próxima, se o Senhor quiser. Amém.